Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 8, 9, 10, 11 e 12. Página 39. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como um ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem intervenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvido. Este instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem dificuldade em reconhecer aqueles que animaram estes seres primitivos, da mesma forma que, no homem adulto, se tem dificuldade em reconhecer o embrião. Nos mundos que atingiram um grau superior às condições de vida moral e material, são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda a parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por seguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A beleza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imagináveis manes nos campos elíseos, os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparece aos seus amigos tal como os conheceram, mas, iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas, em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos.
pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias. É proporcionalmente muito mais longa que sobre a terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada de dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca no estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Não há senhores, nem escravos, nem privilégio de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados na natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos adquirido pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, estes contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Eis que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conheceu, mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, estes mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível
ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. E para os esclarecimentos da leitura, passamos a palavra aos amigos Márcio Torres e Eurípides Farley. Boa noite a todos, bem-vindos para mais uma noite de estudos, de reflexão, desta leitura que foi nos colocada para refletirmos hoje nos mundos inferiores e mundos superiores. Então, mais uma vez, um bom estudo para todos nós, aos amigos também de casa, os amigos que nos seguem através das redes sociais, os nossos amigos internautas, também é uma alegria tê-los conosco neste estudo. Então, Márcio, boa noite também, juntos nesta noite, para que assim possamos compreender um pouco mais acerca deste tema, onde este capítulo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, vem Kardec, através dos amigos espirituais, nos trazer um pouco mais dessa reflexão acerca do mundo aqui estamos vivendo, que é um mundo inferior, e também os mundos superiores, conforme Jesus coloca, que todos estamos destinados, cabendo a nós mesmos, pelos nossos esforços, buscar nos aperfeiçoar para um dia habitá-los. Boa noite então, Márcio. Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Semana passada nós também estivemos. E dando sequência ao estudo, que é um estudo sequencial, a gente começa a entender cada vez mais essa questão de mundos, né? A diferenciação dos mundos. E esses itens desse capítulo 3, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, onde ele trata de mundos superiores e mundos inferiores, ele vem nos dar uma clareza muito grande nas diversidades de mundos. Porque a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente busca entender é o seguinte: quando fala de mundo superior e mundo inferior, ele não está falando de um mundo superior e um mundo inferior. Porque existem categorias, né? Por isso que Jesus usava o plural. Ele usava a casa no singular, porque a casa é toda a criação, e os mundos no plural, a casa no singular e os mundos no plural. Porque os mundos ficam dentro da casa do Pai, dentro da construção de Deus. E semana passada nós lembramos que o primeiro mundo somos nós. Cada indivíduo é seu mundo próprio. E é esse mundo interior que somos que determina o mundo exterior para onde iremos, né? E quando fala de mundo superior e inferior, esse texto ele é muito bem claro, esses itens, porque ele nos coloca muito bem que esses mundos é uma construção, não é um determinismo. Nós aqui na Terra podemos estar já em mundos superiores, como voluntários, né? Se a gente pegar uma figura como Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier não pertence ao mundo de provas e expiações, com certeza não. Chico Xavier é um espírito mais avançado. Nós tivemos aí, dentro da própria Igreja Católica, vários espíritos, né, que também eram voluntários, que estiveram aqui hoje, considerados santos pela Igreja. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, Zilda Armes, todos do berço católico, né? Tem tantos no mundo evangélico, espíritos de altíssima grandeza, porque na verdade o fato de nós sermos espíritas e considerarmos a doutrina espírita como consolador prometido, não nos dá o privilégio de termos só dentro da nossa casa, dentro do nosso berço espírita, espíritos de altíssima grandeza. Porque não seria uma grande injustiça de Deus isso, né? Todas as religiões são abençoadas, independente de qual seja. Sempre tem um espírito voluntário que vem trazer exemplo, que vem trazer uma nova forma de apresentar esse mundo interior e esse mundo exterior, que nós fazemos parte. A casa do Pai. Então, essa construção íntima de cada um, de se equilibrar, de se construir, de buscar vencer a si mesmo, como o texto muito bem diz, que nós não estamos aqui para vencer ninguém,
a não ser a nós mesmos, né? É essa luta interior, essa luta constante, é essa porta estreita de lutar contra os nossos vícios, contra as nossas traumas, contra as nossas mazelas, vencendo a vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? Essas chagas que nos atrasam, que nos arrastam. Da mesma forma, o texto vem me dizer que a oportunidade que os espíritos superiores têm, nós também temos. Deus não faz distinção na criação. Lembra? Deus criou o espírito simples e ignorante. Por que simples? Porque Deus jamais cria seres diferentes. Todos tivemos o mesmo princípio. Nós começamos exatamente no mesmo lugar e da mesma forma. Tivemos a mesma porção de tudo para o nosso início, como seres imortais, como princípio inteligente, como espíritos, donos do nosso livre-arbítrio. E foi justamente o uso do livre-arbítrio, que é intocável, é que foi nos tornando seres distintos. As nossas diferenças é fruto do nosso livre-arbítrio, nossa escolha, dos nossos desejos. Aqueles que já venceram e já atingiram o mundo ditosos, é porque fizeram boas escolhas, se esforçaram mais, lutaram mais contra si mesmos, não viram obstáculos na dificuldade que a vida traz, obstáculo que nós construímos no uso do livre-arbítrio, porque os obstáculos que a vida me traz, são os obstáculos que eu construí, não é Deus que determina, não é Deus que escolhe, é meu, eu fiz, eu corrijo. Por que eu corrijo? Não é por punição, não é por castigo, é para que eu aprenda. Deus é tão misericordioso que me permite vivenciar algo que eu já fiz de ruim, para que eu sinta e aprenda. Aprenda a desenvolver virtudes, aprenda a desenvolver perdão, caridade, amor, benevolência. É para isso. Para que eu atinja os mundos ditosos. Ninguém passa aqui sem problemas. Aqui é uma escola corretiva. Achar que eu vim nesse planeta para ser o melhor, para ser o único, gente, que tristeza. Nós estamos aqui para guerrear, essa guerra interior constante, entendendo que o meu irmão é igual a mim, e que é nele que eu encontro as barreiras necessárias para o meu aperfeiçoamento. Quando o texto fala que nós necessitamos do mal para conhecer o bem, ele está dizendo isso, porque nessa ignorância evolutiva que nós ainda nos encontramos, lembra, nós estamos na segunda categoria de mundos. Nós saímos há pouco mais de 10 mil, 12 mil anos atrás do mundo primitivo. Isso, na imortalidade, foi ontem. Foi ontem que nós saímos do mundo primitivo. Nós estamos aí num momento de transição que vai durar mais alguns séculos para o mundo de regeneração. Porque o mundo se transforma quando os seres que habitam aquele planeta se transformam. Porque o mundo não é o planeta. O mundo somos nós. O mundo interior. Quando eu mudo o meu mundo interior, eu mudo o mundo onde eu estou. E ao sair desse planeta através da morte, que nada mais é do que o retorno para o nosso verdadeiro lugar, que é o mundo espiritual, eu vou estar conectado ao mundo que eu estou nele, o mundo que eu escolhi. Seria um pensamento muito fácil, igual algumas seitas e religiões, acha que, na hora da morte, se você tiver um arrependimento sincero, você está salvo. Salvo de quê? Tomara que tenha um arrependimento sincero mesmo, para já começar a transformação no mundo espiritual, para quando reencarnar, fica mais fácil. Mas que você vai buscar tudo de volta e começar de novo, vai. Não tem como. Porque isso é justiça. Isso é justiça. Esse pensamento é muito gostoso, imagina. Então eu vou viver uma vida totalmente mundana,
né, dando cano em todo mundo, tal, andando nos melhores carros, nas melhores casas, com as melhores mulheres e tal. E na hora da morte fala: oh, meu Deus, que arrependimento, se eu pudesse voltar atrás, me perdoa. Aí Deus: tá bom, meu filhinho, vem cá. Que delícia, hein? Que delícia. E aquele que teve uma vida reta, que lutou, que venceu, que trabalhou, que honrou, aí vai para o mesmo lugar que o outro. É justo? Não, não é justo. Não é justo. Nós temos que perceber que os mundos superiores é conquistado pelo meu esforço, meu trabalho. Eu. Enquanto eu estiver achando que as coisas vão ser mudadas por Deus, por Jesus, pelas religiões, pelos padres, pastores ou os expositores, vai quebrar o bicão. Vai quebrar o bicão. As coisas mudam quando eu mudo. O mundo eu mudo. Porque quando o meu mundo interior está em equilíbrio, que eu olho para o meu irmão como meu igual, que eu vejo nele o reflexo de mim mesmo, que os defeitos que ele tem, ou eu tenho ou eu já tive, mesmo que eu não lembre, eu tenho que reconhecer que hoje eu sou o resultado de encarnações, e perceber que todos estamos no mesmo caminho, buscando cada um da sua forma atingir a perfeição, eu não vou sair do lugar. Que me importa se o meu irmão está roubando, está matando, está deixando de fazer as coisas? Que me importa? A vida dele é dele, não é minha. A minha obrigação como cristão, como filho de Deus, como ser divino que sou, é olhar para ele com um olhar de piedade, oferecer ajuda sempre que possível, mostrar um caminho melhor, para que ele também se regenere. Não foi isso que Jesus veio fazer aqui? Foi exatamente isso que o Cristo veio fazer. Mostrar o caminho. Agora, se eu olho para o meu irmão, e olho nele só a criminalidade, só a barbárie, só as coisas erradas que ele fez, eu vou deixar de perceber que ele é um filho de Deus também. Ainda em processo de aprendizado, que eu já aprendi lá atrás. Que bom que eu não faço mais isso. Que bom que eu já não mato, que eu não roubo, né, que eu não leso ninguém. Que bom. É sinal que eu estou bom. Ou a gente acha que eu sou bom porque Deus me fez bonzinho. Deus gostou mais de mim do que aquele que está matando, roubando e fazendo coisas erradas. É assim? Nós que somos seres humanos falíveis, nós faríamos distinção entre os filhos, entre as pessoas que a gente ama de verdade? E tem gente que acha que Deus faz. Não, eu sou um cara bacana, porque, né, estou legal, sou jeitado. Olha lá, o cara faz coisa errada, não sei o quê. Gente, é oportunidades. Talvez lá atrás eu me esforcei um pouco mais para chegar aqui hoje e ser o que eu sou. Ele ainda não, mas vai. Porque Jesus, que é o nosso líder planetário, que é o nosso gerente global, né, é o nosso tutor, nosso mestre, o maior ser que já pisou nesse planeta, ele é bem claro. Nenhuma ovelha se perde. Nenhuma. Mesmo aqueles que estão saindo do planeta de provas e expiações e sendo levados aos planetas primitivos para ter um novo começo, porque aqui já estão atrapalhando, não vão se perder. Não vão. Eles vão começar de novo, num plano mais primitivo, mas vão começar de novo. E se a gente bobear, eles avançam mais do que nós aqui, atingem mundos superiores primeiro do que a gente. Pelo aprendizado mais forçado lá atrás. Nós não podemos distinguir. O mundo superior, esses mundos ditosos, são maravilhosos, porque os seres que lá habitam são maravilhosos. Não é Deus que escolhe. Olha, Eurípides, meu amigo, quando você desencarnar, você agora vai para o mundo ditoso, viu? Você é um cara bom. Se fosse assim, era muito fácil. Ele que não trabalha a vida dele para ver, não.
Quantas e quantas vezes nós vamos ter que voltar para cá, para esse planeta? E que bom que é nesse. Se fosse no outro, pelo menos eu imagino que eu tenho merecimento de reencarnar aqui no planeta mais uma vez. Porque tem gente que está indo para planetas mais bárbaros, pode ter certeza que está. Porque o mundo de provas e expiações, neste planeta, que é o mundo que nós somos, já está finalizando. Estamos no princípio de iniciar um mundo de regeneração. Aliás, nós já iniciamos, só que ainda está misturado. Os mundos ainda estão misturados, porque nós temos aqui categorias de mundos interiores diferentes. Mas quando atingimos a plenitude do mundo de regeneração, nós não seremos perfeitos ainda. O que é o mundo de regeneração? É aquele espírito que já se regenera, que já deixa de lado a criminalidade, que quer fazer o bem, que quer ajudar, que quer contribuir para o crescimento. Mas ainda erra. Ainda tem provas, só não tem mais expiações. Até nos mundos mais felizes ainda tem provas. Tanto tem que eles reencarnam. Nós estamos aqui para crescer, crescer para Deus. Tanto para Deus Pai, como para eu, Deus Filho. A minha divindade tem que ser iluminada. E essa ascensão, essa iluminação da minha divindade que sou, é trabalho meu. Deus já me deu tudo que eu preciso. Não me falta uma vírgula para que eu cresça para Ele. Não me falta nada para que eu evolua. O que me falta é vontade. O que me falta é humildade. O que me falta é caridade. O que me falta é amor. Mas não é amor, paixão. Esse amor que machuca, que prende, que quer dominar, não. É amor, libertação. É aquele amor que eu me sacrifico para que o meu irmão seja feliz. Me sacrifico no sentido de me esforçar para que ele também vá. Porque eu também não posso abrir mão da minha felicidade. Porque felicidade não está nas coisas materiais. Felicidade está nas coisas interiores. Eu posso abrir mão do material e continuar sendo feliz. Eu posso estar com uma doença e ser feliz. Eu posso estar convivendo com pessoas que eu adoro, que eu amo, que estão passando por turbulência e ser feliz. Ser feliz não é não sentir tristeza. Ser feliz é estar em paz consigo mesmo. A tristeza faz parte. Jesus entristecia ao ver os irmãos dele, ainda naquela situação bárbara que a gente se encontrava. Jesus chorou. Mas ele era feliz. Sempre foi feliz. É essa busca interior que nós temos que fazer. É introspectar, sentir, reconhecer as minhas falhas, os meus egoísmos, as minhas vaidades, o meu desejo de empoderamento e me amansar. Me amansar. Todos nós vamos. Nós vivemos numa ilusão ilógica, porque todo mundo sabe que nós vamos embora. A qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Todo mundo volta. Mas a gente vive uma vida como se só isso aqui existisse. É o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha namorada, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí de repente, minha senha é sorteada e eu tenho que voltar para casa. Aí tudo que é meu já não é meu mais. Se dissolve. Porque nada é meu. A única coisa que é minha é o meu conhecimento e minhas virtudes. É o amor que eu tenho em mim. É que me pertence. É aquilo que eu já aprendi, é a minha cultura, é a minha consciência. Isso me pertence. O resto não. E a gente vai vivendo, querendo construir só coisas que nunca vão me pertencer.
Nunca vão me pertencer. E quanto mais eu me agarro ao que não é meu, mais preso aos mundos inferiores eu estou. Quanto mais eu me abro para aquilo que realmente me pertence, mais próximo dos mundos superiores eu estarei. Tá ok? Bom, dentro da lógica que o Márcio trouxe, para que nós possamos assim refletir um pouco, voltando aqui ao que o Márcio colocou sobre a pessoa que leva uma vida toda com atitudes que não condizem, ou seja, com aquilo que não convém, e aí em determinado momento ela simplesmente vai lá e eu perdoo, né, Márcio? Perdoo, está tudo bem, né? Será que isso de fato vai nos fazer crescer? E quando Jesus assim nos convida a pensar e refletir sobre isso, a gente olhar e buscar essa compreensão na parábola da ovelha perdida, assim como o Márcio citou aqui, nós vamos entender que essa ovelha perdida, que todos nós aqui destinados a este mundo de expiações e provas, passando por esse testemunho vivo de cada um, ou seja, essa vivência que cada um aqui tem que buscar, precisa compreender nessas palavras do Cristo o arrependimento. E o que é vir a ser esse arrependimento? Será só da boca para fora a gente parar, não faço mais o mal e daqui para frente agora eu me arrependo, como se a gente estivesse diante de Jesus nesse momento, ou de Deus nos convidando a voltar para casa, né, Márcio? Conforme Santo Agostinho, assim nos coloca na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se acaso Deus viesse neste momento a nos chamar de volta, como nós procederíamos, né? Como nós iríamos avaliar isso? Então, ou seja, levando uma vida inteira pautada nas coisas erradas, a gente pega e fala: eu me arrependo, mas esse arrependimento que Jesus assim nos convida é o arrependimento vivenciado. É de fato viver o arrependimento. E de que forma isso? Voltando, quando ele nos convida a volte, antes de trazer aqui a sua oferenda, volte, reconcilie com os vossos adversários, ou seja, reconcilie primeiramente consigo mesmo e volte e tente refazer o seu caminho, reconstruir a sua caminhada, ou seja, reavalie os vossos atos, as vossas atitudes, ou seja, olhe para dentro de si mesmo, assim conforme Santo Agostinho nos coloca. Buscar a nos analisar, ou seja, a conhecer melhor a nós mesmos e assim reavaliar aquilo que não mais dá sentido a gente continuar levando adiante. Porque para assim caminharmos em direção a esses mundos superiores, a que estamos destinados, mas que cabe ao nosso esforço, conforme o Márcio colocou aqui, a nossa vontade. E a vontade, conforme Emmanuel coloca para nós no livro Pensamento e Vida, ela é essa energia propulsora, é ela que nos conduz. Essa vontade é o que nos faz caminhar ou deixar de caminhar. Porque se a gente não tem vontade, não vamos seguir adiante. Então esse arrependimento, esse voltar para analisar e nos conhecer melhor, esse momento de pensar, conforme Jesus assim coloca na parábola da ovelha perdida, que é mais válido essa pessoa que de fato arrependeu-se e voltou e corrigiu seus erros e caminhou buscando o caminho do bem para se tornar um ser melhor. Então nessa busca realmente nós vamos ao longo da nossa caminhada, como o Márcio colocou, nós vamos conhecer o mal, ou seja, nós vamos passar pelo mal para aprender a entender o que é o bem. Só ilustrando um pouco o que você está falando aí, que você usou bastante a palavra arrependimento, lembrando que esse arrependimento não é o lamento, não. Arrepender-se não é se punir, não é chorar, não é entrar em depressão porque eu cometi algo que eu não devia. Arrepender, no caso, é reconhecer e mudar. Com trabalho, com esforço, ir lá se
refazer com a pessoa, se ela aceitar, porque se ela não aceitar, eu tenho que respeitar o direito dela de não me querer mais, de não me aceitar mais, é direito dela. Se é um erro dela, o erro é dela, já não é meu. Então esse arrepender é buscar se refazer, sempre com cabeça erguida, Jesus no coração e seguir em frente. Por isso, nesse sentido, reorganizar sua vida, ou seja, voltar e corrigir internamente o que precisa corrigir nesse sentido. Começar a podar, de fato, as arestas, as dificuldades que trazemos dentro de nós para poder entender o outro e compreender o outro naquilo que ele é. Respeitar melhor o outro naquilo que ele é. Porque o outro também vai aprender a se conhecer e também nos respeitar. Porque se nós não respeitamos o outro, como que nós queremos que o outro nos respeite? Nos respeite assim, né? Conforme São Francisco de Assis assim nos convida a pensar, é dando que se recebe. O que eu dou, eu também recebo. Então, se eu não trabalhar melhor esses meus sentimentos, esse arrependimento ao qual que estamos falando, é justamente buscar trabalhar melhor as suas ações, seus sentimentos e se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, o verdadeiro homem de bem que Kardec aqui com os amigos espirituais nos traz para refletirmos na mensagem os bons espíritos ou os verdadeiros cristãos. E justamente esse entendimento que Paulo de Tarso assim nos trouxe para refletir na transformação do homem velho, aquele que não mais carrega consigo esses vícios, essas questões que não condizem, se transformando nesse homem novo, renovado no Cristo, buscando vivenciar o Evangelho na sua máxima, fazendo conforme aqui na pergunta 642 do Livro dos Espíritos nos trazem, o bem no limite das nossas forças. Ou seja, a gente precisa entender que só fazer o bem é que nós vamos caminhar à frente para assim podermos viver nesses mundos superiores. Deixar, ou seja, para que todos assim, a Terra hoje chegue nesse mundo de regeneração, que nada mais é que a transformação nossa em pessoas melhores para que estamos e continuarmos. O Márcio aqui citou que aquele que não trabalhar isso será de fato banido aqui deste mundo, ou seja, será encaminhado para mundos mais inferiores ainda do que a Terra. E o Márcio ainda deu o exemplo que às vezes ele pode ainda evoluir primeiramente do que nós aqui. Pode sim, porque vai depender de fato deste arrependimento, de voltar e querer caminhar para seguir adiante, porque tem pessoas aqui na frente que o querem bem, da mesma forma nos mundos superiores, tem amigos que assim estão nos incentivando a desviar desse caminho do mal para seguir em busca deste aperfeiçoamento, a destinação de todos nós. Então, quais as diferenças assim desses mundos superiores e inferiores? Assim Kardec, a espiritualidade vem nos colocar que nos mundos mais atrasados, aqueles que os habitam são seres rudimentares. Aí a gente vai lembrar daquilo que o Márcio colocou aqui, do tempo das cavernas aqui, dentro do nosso mundo, hoje a Terra. Olha se a Terra já não deu um salto tão grande em nós aqui neste momento e pensar que nós já vivemos lá no tempo das cavernas. Como? Será? Vivemos, Márcio? Sim, vivemos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, conforme a espiritualidade nos coloca aqui na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, mas capazes de se aperfeiçoarem. Ou seja, na vontade de querer progredir, de querer crescer. Então, nós também saímos desse tempo das cavernas. Nós também, hoje, já estamos num processo bem mais à frente do tempo que nós aqui chegamos. Então, cabe-nos, portanto, buscarmos através deste processo de crescimento, vivenciar o Evangelho na sua máxima, buscando compreender a essência da mensagem cristã para viver fazendo ao outro o que queremos para nós mesmos. Assim nós vamos aperfeiçoando, vamos melhorando, lembrando sempre desta máxima que Jesus nos convida a refletir, fazendo sem que a mão direita
saiba o que a mão esquerda fez, ou que a mão esquerda não saiba o que a mão direita fez, né, Márcio? Então, a gente fazer as coisas sem esperar recompensa, fazer as coisas sem esperar retribuição, porque é para o nosso próprio bem. Enquanto a gente estiver aqui fazendo as coisas, esperando ser aplaudido, esperando ser parabenizado por isso, nós estamos pensando unicamente no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, esquecendo que fazer pelo outro, igual o Márcio colocou, nos mundos já superiores já acontece isso naturalmente. Nós vamos um dia chegar a essa perfeição. Jesus disse, todos vós sois luzes, todos vós podeis fazer isso e muito mais. De que forma? Nós precisamos trabalhar essa essência espiritual que nós somos para assim caminharmos melhor. Então a diferença nesses mundos é justamente essa, que no mundo inferior há essa questão ainda de seres ainda muito atrasados, primitivos em si, carentes das questões materiais ainda, ou seja, os apegos, os apetites da matéria. E já nos mundos superiores a vida é diferenciada da Terra. A forma humana é sempre a mesma, mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais a beleza predomina. Ou seja, a luz que Jesus coloca que todos nós somos, lá já está brilhando, enquanto aqui nós ainda estamos mais voltados, como Emmanuel coloca para nós, vivendo ainda nas trevas, querendo estar na luz, ou seja, nós almejamos a luz, mas ainda vivemos nas trevas, né? Então, a leveza específica do corpo permite uma locomoção mais rápida e fácil. Quem aqui lembra do filme do Peter Pan, né? Ele voando, né, Márcio? Assim é a locomoção desses espíritos mais superiores. Eles levitam, eles voam, eles simplesmente desaparecem aqui e aparecem onde o pensamento os levar. Então, nós ainda teremos essa condição um dia de chegar a essa capacidade evolutiva que todos estamos destinados. Então, buscar essa ascensão é o caminho para todos nós. Lembrando aí que podem fazer perguntas, já chegou perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que nos chegou falando se nos mundos superiores há inveja igual aqui na Terra, Márcio, e o egoísmo, ou seja, uns querendo ser mais do que os outros. Conforme na própria leitura foi nos colocado que não, né? Que lá eles já estão assim, bem mais à frente do que isso, então não tem mais a necessidade de querer ser mais do que ninguém. Pensam unicamente em querer ser espíritos mais puros, em alcançar esse processo evolutivo sem pisotear ninguém, sem maltratar ninguém, sem maldizer a ninguém, sem querer ser mais do que ninguém. Márcio. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Nos mundos felizes não tem matéria. Como é que se morre então? Né? Realmente, o texto fala que nos mundos felizes não tem a matéria. Não tem a matéria que nós conhecemos. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo massa, nós vamos perdendo densidade material. Se a gente comparar a nossa formação fisiológica hoje com aquela formação que tínhamos na época das cavernas, do primitivismo, nós já perdemos muita matéria, mas é muita mesmo. Massa física, perdemos tudo. Aqueles homens das cavernas eram verdadeiros gorilas, né? No sentido de força física, de massa, de densidade. Vocês já viram até os crânios, né? Aquela testa bem para frente, aquele rosto mais forte. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos perdendo densidade. Eu lembro de um amigo nosso do movimento espírita, já se encontra trabalhador do mundo espiritual, o nosso amigo professor Washington dos Santos. Ele foi seminarista e teve a oportunidade de passar uma parte do seu estudo para ser padre no Vaticano. E um dia ele percebeu que os bispos, arcebispos do Vaticano se desciam para o porão e ele foi atrás. Chegou lá, eles estavam estudando o Livro dos Espíritos, dentro do Vaticano. Aí ele olhou, o que é isso? É o Livro dos Espíritos. Ele começou a ler e falou assim, pai, o que eu estou fazendo na igreja? Largou a igreja, voltou e foi ser um grande espírita que nós tivemos aqui em Divinópolis. Ele falava o seguinte, que visitando um museu na Alemanha, tinha uma espada
que naquele momento precisava de 2, 3 homens para levantá-la. Uma espada. Essa espada tinha uns 600, 700 anos. Precisava de 2 a 3 homens para segurar essa espada. Na época que ela foi forjada, era um homem que ainda vestia uma armadura de metal pesada, que empunhava essa espada, segurava escudo para as guerras. Olha a força física que tínhamos no passado. Imagina quando nós evoluirmos a ponto de ir para mundos superiores e felizes. A nossa matéria, o nosso perispírito é material, né? O nosso corpo perispiritual que nós carregamos depois da morte física. Ele é matéria no mundo espiritual. Não a matéria que conhecemos aqui. A matéria de mundo feliz, ela é muito mais sutil, muito mais suave. E como lá já não existe mais expiações, necessidades de resgates, de dores, de doenças, é só mesmo aquele trabalho de amor, não é necessário esse peso. O texto ainda fala que lá eles nem caminham, eles se deslizam, quando não voam. Gente, que delícia, que inveja. Lá não tem inveja não, mas eu estou com inveja deles. Imagina, eu poder me locomover com a força da minha vontade, do meu pensamento. É maravilhoso. Espíritos de grande evolução, eles viajam no universo com a força do pensamento. É como se eu me imaginasse lá em Marte agora, eu já estou. Só de eu me imaginar, eu já estou. É assim que eles viajam, galáxias, de uma galáxia para outra. Com a vontade. Olha a força que é a vontade. Então, o encarne e o desencarne é em corpo sutil, quase não material, mas ainda tem uma pequena materialidade. Você vai responder essa aqui, irmão? Chegou agora? Conforme o Márcio está colocando aqui, o próprio Kardec assim nos traz que sobre os mundos felizes, quando ele diz assim, que ele nos mostra que os sonhos de um mundo perfeito, né, Márcio? Isso aí, a gente for analisar assim, mas isso é um sonho. Mas são sonhos que podem ser realizáveis, né? Sonhos que podem ser realizáveis de acordo com o quê? Com a nossa postura de querer melhorar, de querer prosseguir. Quando a gente estava falando aqui há pouco sobre a questão do arrependimento, e é justamente arrepender-se, voltar e trabalhar melhor o seu ser, sem forçar consciências. Porque ninguém tem que seguir porque você se arrependeu e porque você quer seguir. Mas tem um ditado que diz que o exemplo arrasta. Então depende unicamente de nós trabalharmos essa essência nossa. E aí Kardec vai dizer assim que a questão desses sonhos, se existem mundos felizes, é porque outras humanidades já realizaram, através do tempo e do esforço, a evolução nesses mesmos sonhos. Então todos nós precisamos sonhar. O sonho ele é necessário, mas antes de ficar só sonhando, vamos realizar, né, Márcio? Vamos buscar de fato realizar. Não suportar as provas significa inferioridade do espírito ou há exceções? Não é questão de inferioridade, mas estamos todos aqui para aprender, para poder caminhar, para prosseguir. Ninguém, porque se a gente for analisar isso aqui numa escola, imagina 2 alunos lá, porque um tomou bomba e o outro passou. É uma questão de inferioridade? Não, porque Deus criou todos simples e ignorantes. Mas será que aquele buscou se esforçar e estudar de fato para prosseguir? Então cabe a cada um. Essa questão de buscar crescer e evoluir, ela é nossa. Depende unicamente de nós. Ninguém vai fazer por nós. Todos temos que buscar. Assim é esse processo para cada um. Então, o estudo, o ensino é dado a todos nas mesmas condições, igual foi colocado aqui. Esses espíritos que já se encontram em mundos mais superiores também começaram na mesma condição que nossa. Também passaram pelos mesmos tormentos, pelas mesmas questões. O que fez eles caminharem melhor foi a vontade de querer prosseguir no bem. Ou seja, aquilo que Jesus nos convida a refletir.
perseverai. Perseverai no bem. Se vier os maus pensamentos, se vier as questões que vai nos tirar do caminho, não dê ouvidos. Conhece-se a si mesmo, conforme Santo Agostinho nos coloca, para assim nós aprendermos melhor a buscar, a seguir, a caminhar. Então, cabe a cada um de nós. Ninguém tem privilégios. Todos fomos criados simples, ignorantes, mas com as mesmas aptidões, propensos ao bem. Quem não seguiu foi porque quis, pelo seu livre-arbítrio, seguir outro caminho. Nós só temos o caminho que Jesus nos convida a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu não quero abdicar dos prazeres do mundo material, eu não quero deixar das questões que ainda relativamente me preenchem, e aí eu não vou dando sentido a isso. Eu não vou buscar estudar, eu não vou buscar seguir o Evangelho, porque seguir o Evangelho, aí nós vamos lembrar da palavra de Jesus, quando ele diz a porta estreita e a porta larga, que a porta estreita é justamente esta porta que a gente começa ali a analisar aquilo que não dá mais sentido, que eu não posso fazer, porque se eu fizer eu posso estar prejudicando alguém, a mim mesmo. Exemplo dos vícios, exemplo das coisas que ainda nos fazem mal, que nos causam mal-estar físico e principalmente espiritual. E aí eu prefiro o caminho da porta larga, porque eu não vou perder os amigos na noitada, eu não vou perder o futebol no domingo, eu não vou deixar de tomar a minha cervejinha, porque isso me faz bem. Até onde esse me faz bem? Porque um dia, conforme a parábola popular, né, o ditado popular, a casa cai. E aí o que nós vamos pensar e fazer sobre isso? Porque cabe a nós decidir o nosso futuro. A doutrina espírita vem nos colocar perfeitamente, conforme o Márcio aqui colocou, o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Aqui esse corpo carnal, ele vai morrer, ele vai se deteriorar, vai. Mas eu não levarei comigo ele, mas levarei o meu corpo espiritual, que é o que vai me fazer aparecer quando eu tiver permissão para alguém, né, Márcio? No sentido que a doutrina nos coloca. Mas de que forma isso? Nele estará gravado tudo o que eu aqui fiz de mal ou de bom. Estará em mim toda essa essência espiritual que somos. Dentro dessa pergunta que foi feita, eu gostaria de fazer uma elucidação, é o seguinte. Suportar as provas é mais fácil do que suportar as expiações, né? A gente tem que diferenciar a expiação da prova. Não é a mesma coisa, não. Prova é quando eu já aprendi e sou testado. A gente, quando vai para as escolas, a gente estuda as matérias, aí no final do semestre, né, do bimestre, é dada uma prova para testar o meu conhecimento sobre aquilo que foi me passado. Provas é isso. Eu já passei, já venci uma etapa evolutiva, e numa próxima encarnação eu vou novamente vivenciá-la para que aquilo se torne mais forte, mais concreto. Isso é prova. Expiação é quando é imposto. Eu ainda não aceito, eu ainda não compreendo, eu ainda não tomei consciência, e eu vou vivenciando de novo erros e erros e erros que eu mesmo causei, para que eu sinta, para que eu expie, para que eu sinta a dor da prova, a dor da expiação, no caso. Isso é expiação. Se eu não suporto tanto uma quanto outra, é uma questão de vontade, é uma questão de compreender aquilo que Deus está tentando me ensinar. Vamos lembrar Paulo de Tarso: tudo aquilo que semeardes, terás que ceifar. Ou seja, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, toda prova e toda expiação foi eu que causei, não foi me dada por Deus. Eu construí. Eu falo muito no acolhimento. Nós temos que ter duas grandes certezas na vida. A primeira delas, Deus me ama. E Deus me ama tanto, mas tanto, mas tanto, que jamais vai me acontecer algo se não fui eu o causador, nesta ou em vidas passadas.
Deus jamais vai permitir que algum sofrimento, alguma dor, alguma expiação, alguma prova me alcance se eu não tiver compromisso com ela. Eu sou o causador, não é Deus, porque Deus me ama. E a segunda certeza que eu preciso ter, vocês vão espantar. Gente, Deus me ama, mas me ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele me deixa passar por essas provas, que é a colheita obrigatória, sementes que eu plantei e hoje germinou, para que eu aprenda, para que eu vivencie, para que eu sinta, e ali está a grande oportunidade reencarnatória de eu aprender virtudes. Porque se a gente parar para analisar, tudo que a vida me traz, nas provas e expiações, essa cruz que eu carrego, tenta me ensinar valores, virtudes. Repara, qualquer coisa que vocês podem pensar agora, ou vai te pedir mais amor, ou mais tolerância, ou mais paciência, ou mais benevolência, ou mais perdão, ou mais abnegação. Está sempre te pedindo virtudes, construção de virtudes que você precisa edificar em você. Quando eu entendo as provas e as expiações, e vejo aquilo como uma oportunidade maravilhosa de crescimento interior, eu consigo suportar sim. Porque eu sei que aquilo é momentâneo. Como Maria avisava Chico, né? Maria uma vez mandou uma mensagem para o Chico, assim, Maria, mãe de Jesus, isso também passará. A mensagem que ele queria. Ele pediu a Emmanuel, pede a Maria para mandar uma mensagem para mim. Eu vivia pensando em Emmanuel. Emmanuel um dia falou assim, eu trouxe uma mensagem de Maria, Chico. Ele, qual é? Isso também passará. Tudo passa. E se eu souber aproveitar a oportunidade da prova e da expiação, eu cresço em virtudes, conhecimento e em iluminação interior. Lembrando que, conforme o Cristo coloca, não é dado a ninguém carregar mais do que não consegue, né? Ou seja, não se coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então, Deus confia em todos nós. Cada um de nós temos condições de trabalhar essa essência e melhorar, buscando sempre aperfeiçoar. Para a gente encerrar, gostaria de dizer que uma mensagem do Emmanuel, quando ele diz assim, que o excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, que são únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus em nós primeiramente, né, Márcio? Então, muito boa noite a todos, nosso muito obrigado pela presença de todos, que possamos estar sempre buscando, através desses momentos, refletir e caminhar melhor seguindo Jesus. Gente, boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado aos internautas que nos acompanham, e desejo a todos um excelente retorno, uma excelente noite, e amanhã uma maravilhosa quinta-feira a todos, tá ok? Um abraço, fique com Deus.